Boa noite a todos. Meu nome é Renata, eu sou colaboradora aqui da casa. Sejam todos muito bem-vindos a essa seara de amor. Sejam todos muito bem-vindos mesmo. Nós somos pessoas privilegiadas por podermos estarmos aqui para receber todas as bênçãos e todas as curas que esses espíritos benevolentes atravessam várias camadas da atmosfera. Eles que são seres leves de outras dimensões, vêm aqui só por amor a nós, para nos ajudar e nos auxiliar. Somos privilegiados por estarmos aqui. Bom, eu quero conversar com vocês hoje a respeito de um assunto muito recorrente nas esferas de relacionamento das quais eu participo. É uma ideia que diz o seguinte: esse mundo está mesmo perdido. Ou então, quem de nós nunca ouviu falar assim? A humanidade não tem mais chance, é o fim dos tempos. Né? A gente ouve esse tipo de comentário em vários lugares por onde andamos, né? Mas não é verdade. A gente tem essa falsa impressão porque a todo momento chegam nos nossos aparelhos de televisão, nos nossos celulares, nos nossos computadores, notícias de barbáries, de violências de todos os tipos. Eles invadem a nossa casa, essas imagens, essas cenas, e que acabam por nos fazer acreditar que, de fato, o mundo está perdido mesmo. Mas não é verdade. Aliás, nós estamos agora passando por uma transição planetária muito importante, onde deixaremos de ser um mundo de provas e expiações para ser um mundo de regeneração. E nessa passagem, onde estamos fazendo essa transição, nunca em toda a história da humanidade nós tivemos tantas pessoas procurando ajudar o próximo, ajudar os animais, ajudar a natureza. Nunca houve tantas entidades, ONGs, trabalhadores voluntários espalhados pelos 4 cantos do mundo, tentando fazer o bem para o próximo e para todos que precisam, né? Isso é inédito na nossa história. E, entretanto, as más notícias são as que dão mais audiência, né? Então, a gente acaba não sabendo dessas ONGs, a gente acaba não sabendo dessas entidades e fica achando de que o mundo é mesmo povoado só pelos maus e que o bem está em menor número, né? E não é por aí. Essas notícias, elas dão mais audiência porque elas mexem com os nossos medos mais íntimos. Elas mexem com o nosso instinto de sobrevivência. Se voltarmos o nosso pensamento para a ideia de que tudo evolui ou se transforma, a gente vai ver que não é bem por aí. Nós saímos das mãos do nosso Criador simples e ignorantes. Habitamos mundos primitivos, onde primeiramente nós desenvolvemos os nossos instintos, principalmente o instinto de sobrevivência, né? Que é esse que nós falamos agora. Esses instintos, eles determinavam que tipo de relacionamento que o homem ia ter com seus semelhantes, com o grupo social com o qual ele convivia, com os seus inimigos,
em via de regra, esse tipo de relacionamento era violento e era selvagem. Mas é porque a época pedia isso. Acontece que, apesar disso, de vivermos nesse mundo primitivo, de sermos espíritos, de sairmos das mãos do Criador simples e ignorante, Deus já havia plantado em nós a semente do amor. Nós fomos criados através do fluido universal, que é a essência de Deus. Todos nós estamos ligados por esse fluido. E temos dentro de nós essa semente de amor, que por mais que você ache que o mais vil do ser humano não tenha essa semente, ele tem. Alguém ele ama, que seja uma mãe, que seja o seu animalzinho de estimação. Ele só não acordou para vivenciar esse amor que existe dentro dele. Bem, os séculos passam e quanto mais o homem deixa de agir por instinto, mais o seu sentimento moral vai crescendo. E cada vez mais ele se afasta da matéria para chegar até o Criador. Pois esse é o sentido da nossa evolução. Chegarmos cada vez mais perto do nosso Criador. E para isso, temos de nos desfazer dessas amarras da matéria. Olha, tudo à nossa volta evolui. E nessa história do homem, desde dos mundos primitivos, eu quero abrir um parênteses também para os nossos animais de estimação, né? Com o advento do homem ter conseguido domesticar os cães selvagens, esses queridos nossos, os cãezinhos também evoluíram. É lógico, teve muitas outras ocasiões em que o universo conspirou para que o homem pudesse evoluir. Mas o cão, né, o cachorro, com a domesticação dos cachorros, o homem pôde finalmente dormir. Ele pôde também aprimorar os seus métodos de caça. O cachorro era imprescindível nesse momento. Com isso, o homem pôde ficar mais tempo em uma localidade. Com isso também, começou a aumentar o seu grupo social. Porque se ele pode ficar mais tempo numa localidade, ele também começou a aprender a semear. Então, quando esse homem se fixa numa localidade e o seu grupo social começa a crescer, ele agora tem lá junto dele pai, mãe, filho, irmão, coisa que o mundo selvagem não permitia, né? Porque você está sempre fugindo de um dinossauro aqui, de um leão ali e tal, então fica mais difícil. O cachorro entrou nessa história, ajudando muito nessa evolução. E quando o homem consegue se fixar numa localidade e começa a ter um grupo social efetivo, é que começa a se desenvolver nesse homem um senso moral de que ele não deve fazer para o próximo o que ele não quer que seja feito para ele. E isso só de observar o seu modo de vida e os seus costumes. Ele agora, ele vive em tribos, né, vamos dizer assim, em que ele sabe que se ele for lá na outra tribo e matar o chefe lá da tribo dele, ou matar o filho do chefe da outra tribo, os caras vão vir, vão querer matá-lo também. E através dessa observação e dessa convivência social, que o homem conseguiu dar mais um passo na sua evolução moral. E com um mandamento que é o maior de todos, né? Amai o seu próximo como a si mesmo, e que até hoje a gente não aprendeu plenamente, né? Porque se tivéssemos aprendido mesmo, na essência
de conseguirmos nos colocar no lugar do outro, talvez o mundo estivesse um pouco mais evoluído do que ele está agora. Mas está tudo bem, porque essa é a marcha da evolução. E temos que passar por essas experiências, né? Bem, aí a gente, com essa observação que o homem teve de que só queria que fosse feito para o próximo, só queria amar o próximo como a si mesmo, né? E aí, dito tudo isso, eu pergunto a vocês, então, daquela frase que eu falei no começo, o mundo está perdido, não existe mais salvação para a humanidade, será que o mundo não estaria perdido, então, muito antes de estarmos aqui? Com tudo que o homem primitivo viveu, com todas as guerras que nós temos notícias que o nosso mundo já sofreu, então, já era para o mundo ter acabado, provavelmente, né? Se isso fosse mesmo para ser levado em conta. E aí eu pergunto a vocês também, quem eram os selvagens que matavam seus semelhantes por um naco de carne crua ou por um lugar mais perto do fogo nas noites frias? Quem eram? Éramos nós. Quem eram os bárbaros da Idade Média que ofereciam animais e até mesmo seus irmãos em sacrifício aos seus deuses pagãos? Desculpe. Quem eram? Éramos nós. Quem eram os monarcas, né? Porque aí a gente está falando de bárbaros, né? Tudo bem, bárbaros? Não. Quem eram os monarcas na época mesmo do cristianismo e o alto clero que em tempo de Inquisição degolavam, queimavam em fogueira, em praça pública? Quem eram? Éramos nós. E mesmo que não fôssemos monarcas, que não fôssemos do alto clero, quem eram as pessoas que ficavam na praça pública se regozijando com essas execuções quando elas aconteciam? Éramos nós. E vou dizer a vocês, não existe problema nisso. Éramos nós galgando passo a passo o caminho da civilidade, aprendendo com as experiências, aprendendo com o nosso método de vida que era aquele no momento. E não temos que rechaçá-los, não temos que falar que não prestava, não é isso. Éramos nós mesmos quem estávamos lá. E hoje estamos aqui, numa outra situação, mas vivendo coisas que se assemelham a esses tempos. Somos bem melhores do que eles naqueles tempos, porque estamos aqui mesmo para evoluir, né? Agora, quando nós ligamos os nossos aparelhos eletrônicos e deixamos que adentre as nossas casas aquelas imagens de violência, de sangue, perseguições policiais, nós estamos nos conectando com essas vibrações. Nós temos a sorte de, apesar de sermos nós, naquela época, que cometemos uma infinidade de coisas que não sabemos porque o véu do esquecimento nos favorece. Porque se fôssemos para nós lembrarmos dessas coisas, não existiria o véu do esquecimento. Então, por que, eu pergunto de novo, nós vamos nos conectar com esse tipo de vibração? Há quem possa me dizer assim, mas a gente não pode viver numa bolha sem saber o que acontece, eu preciso saber as notícias do que está acontecendo no mundo? Não, não precisa. Você não precisa ficar sabendo dessas coisas. Não desse jeito que é mostrado, pelo menos, né? Não desse jeito que é mostrado. Que você saiba que aconteceu alguma coisa por um noticiário sério. Ok.
Mas esse tipo de comunicação que nos invade as casas não são necessárias. Porque, gente, essas imagens encontram ressonâncias em nós. De tudo o que nós já fomos em outras vidas, elas encontram ressonância essas vibrações. E mesmo que não sejam em outras vidas que essas ressonâncias, essas identificações aconteçam, essas identificações podem acontecer da seguinte forma, quer ver? Encontrada mais uma jovem violentada no bairro dos Ingleses. Pá, e segue imagens do corpo todo escoriado, a jovem assassinada. Qual é o pai e qual é a mãe que tem uma jovem em casa que não vai se conectar com aquilo? Então, essas ressonâncias vão muito além do que tudo que nós vivemos em outras vidas. E nós não necessitamos nos conectar com isso. A partir do momento que nós nos conectamos com essas vibrações, nós estamos atraindo elas para o nosso lado. É tipo assim, para ficar claro para o pessoalzinho mais jovem, por exemplo. Você liga lá no seu canal do YouTube e pede uma música. Aí você pede, um sambinha, ou um rock and roll, ou uma MPB. O que o YouTube faz? A partir daquela sua escolha, ele manda todas as outras músicas na mesma frequência daquela que você pediu a primeira vez. E é isso que acontece com a gente. A vibração, a energia com a qual nós nos conectamos são as energias que vão vir até nós. E nós não precisamos. Hoje, falando sobre esses assuntos aqui, e que lembramos de como eram violentos os nossos antepassados, né? Os primitivos, os bárbaros, até os monarcas, os clérigos, todos eles, né? Nós temos que lembrar o seguinte: hoje nós somos o melhor que nós já fomos em todas as outras existências. Nós somos o melhor de nós. Nós já fomos, podemos já ter sido qualquer coisa, mas hoje nós somos o melhor. E nós temos que agradecer a todos os nossos antepassados que travaram guerras, que mudaram de país, que propiciaram que nós estivéssemos aqui hoje nessa condição em que nos encontramos. Pode ser que digam que não é uma boa condição, que ainda existem intempéries, que ainda existem dificuldades. Sim, existem dificuldades, sempre vão existir. A gente vive num mundo de provas e de expiações. Não tem como ser diferente. Mas nós hoje somos o melhor do que já fomos em todos os tempos. E é isso que eu gostaria que vocês refletissem quando daqui forem para suas casas e quando pensarem de novo em se conectar com esses tipos de notícias violentas que não, com certeza não vão trazer nenhum acréscimo à sua moral, ao seu ser. Nem bem informado você não vai ficar, porque isso não é o tipo de informação que é necessária para nós. Era isso, então, que eu tinha para passar para vocês hoje. Muito obrigada pela atenção de vocês. Sou muito grata pela presença de todos. E que vocês possam estar aqui mais vezes, sempre nos acompanhando aí, né? E obrigada. Uma boa noite a todos.